Amém. Vamos abrir em Gálatas 6, 7. Por todos os exemplos que nós vemos na Bíblia, nós devemos aprender com eles. Porque eles nos vão ajudar a prosperar e a poder andar nesta terra e realmente vencer este mundo, em todas as circunstâncias. Você vai ver na multiplicação dos pães e dos peixes, teve que haver peixes e teve que haver pão para haver multiplicação. Quando uma viúva chegou ao pé de não foi Isaac, foi Eliseu, quando chegou ao pé de Eliseu e disse que os seus filhos iam ser vendidos, a primeira coisa que Eliseu perguntou: o que é que tens em casa? Azeite, um pouco de azeite. Então, Deus multiplicou o azeite. Deus multiplicou o que há. Veja o que está escrito, não é, Reis? Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Deus só vai multiplicar o que há, não o que não há. Lembro-me uma vez de estar na igreja e eu sentir, porque houve várias pessoas que não foram semear, e eu disse: Senhor, permita-me, e eu pedi ao pastor para ver se podia, e eu tinha algumas notas na carteira, e então pedi a essas pessoas que não tinham semeado, que viessem à frente, que eu lhes dava o dinheiro para elas semear, e eu com elas, os dois, semeavam. É impressionante o que aconteceu, pelo menos na minha vida, e eu creio que na vida dos outros também. Deus multiplicou. Eu quero que você entenda, Deus só vai multiplicar aquilo que tem na mão, aquilo que lhe é apresentado. De outra forma, não. Vamos semear, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilha, como o sol brilhará. Canta com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Canta com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Canta com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que és tu que nos estás a encher a nossa boca de bens, Senhor. És tu que estás a multiplicar toda a nossa área financeira e nós te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Amém, amém. Podemos sentar. Vamos abrir em Mateus 12, 30. E eu quero-vos contar uma coisa que me aconteceu ontem. Nós estamos a dia 28/6/2026 e ontem jogou Portugal no Mundial de futebol. Eu não vejo futebol. Realmente, só quando Portugal joga em mundiais europeus ou coisa assim é que eu vejo os jogos. Porque eu não sou apreciador de futebol. Mas eu estava a ver. E quando estava a ver, eu estava entusiasmado e puxava por Portugal. E houve uma altura que Deus me perguntou: mas queres que ganhe? E eu disse: sim, senhor, eu gostava que Portugal ganhasse. E Deus me fez uma pergunta: a que equipa tu pertences?
aquela equipa, aquela pergunta fez-me pensar tanta coisa. O jogo estava a decorrer, mas eu já não estava a ver o jogo. O título da mensagem de hoje é Que Equipa? E eu só ouvir aquela pergunta, e eu dizia, Senhor, eu pertenço a Ti. Eu de vez em quando olhava para a televisão e eu via uns com os camisolas de uns clubes de Portugal, outros com a camisola do outro país, e eles torciam para que o país deles ganhasse. E quando Deus me fez a pergunta, eu só pensava, será que eu estou a torcer o suficiente pela minha equipa? Será que eu estou a fazer o suficiente para Deus? Será que eu sou assim tão fervoroso como aqueles que eu estou a assistir são? Eu volto a dizer, eu não sou apreciador de futebol. Mas havia muita gente gritar, muita gente barafustar, e eu pensava na pergunta que Deus me tinha feito. A que equipa eu pertenço? Mateus 12:30. Eu não sei se já tinha dito, Mateus 12:30. Amém. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Eu já ouvi várias vezes pessoas a dizer, não, eu não quero nada disso de religião, como Jesus fosse uma religião. Jesus é Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Mas não, uh, se já me disseram tanta coisa, eu disseram, não, mas se eu seguir isso, e depois as pessoas, o mundo, como é que me vê? E a minha pergunta é, e Deus, como é que te vê? Quem não é comigo é contra mim. Disse Jesus. Não há meio termos. Não. Eu não sou da parte do diabo, eu não sou da parte de Jesus. Eu fico a meio, eu não sou da parte de ninguém. Quem não é por Jesus é contra Jesus. Não, então temos que ser. Não, você não está a entender. Eu quero que você entenda uma coisa. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Se é por Deus, seja por Deus. Seja fervoroso ao que está a fazer. Mas eu tenho que ser fanático. Não. Você tem que andar com Deus. E ao andar com Deus, Deus vai moldar a sua vida para que você seja o que Deus quer que você seja. Se calhar alguns vão ser completamente fanáticos. Outros vai ser de outra forma. Porque Deus sabe como atua em cada vida. Há coisas que eu não faço em público. Nem fora de estar em público. Eu não bebo, não digo asneiras, mas entenda uma coisa. Mas eu não fiz isso porque eu decidi, não, eu agora sou cristão e tenho que mudar. Não, foi algo que aconteceu no meu interior e apareceu cá para fora. Você entendeu? A transformação que Deus faz é interna, que depois se vê cá fora.
Mas a que equipa nós pertencemos? Será que Deus é contra o futebol? Não, de forma alguma, não é isso. Será que é contra assistirmos a jogo de futebol? Não. Mas quando o jogo de futebol dá, num dia, onde há uma reunião, você vai ver o futebol ou vai à reunião? Está com Deus. Quando o seu calendário bate exatamente no dia em que você deve estar com Deus, o que é que você faz? Escolhe o seu calendário ou Deus? Eu já vi tanta gente fazer a mesma coisa e eu próprio fiz. Eu quero as bênçãos de Deus e você não quer? Claro que quer. Mas qual é o preço a pagar por isso? Você pensa que não há preço? Você chega lá, bate à porta do céu, olha, pai, eu preciso de bênçãos, eu preciso ser curado, eu preciso ser liberto, eu preciso de finanças, eu preciso disto, Senhor, eu preciso disto, eu preciso deste aqui, eu creio em ti, eu creio em ti. E depois dá as costas para ele. E você pode estar a dizer, não, mas eu não estou a pedir nada a Deus. Quando você anda com Deus, você não precisa de pedir. Você tem. Eu não sei se alguma vez você viu, naqueles, às vezes, documentários que aparece a falar sobre um pescador de alto mar. E então eles vão em barcos potentes que têm uma cadeira onde a pessoa se assenta e mete um cinto. Eles estão com uma cana muito forte, com um fio muito forte. E depois mandam o isco, mandam vários iscos, e depois mandam a linha com o isco. E depois, de repente, eles sentem puxar. Sabe o que é que ele faz? Ele não começa logo a puxar. Ele dá-lhe corda. Deixa-o ir. Deixa. E quando ele vai com toda a velocidade por causa de deixar ir, de repente ele tranca. E o que é que acontece? E a corda estica. E aquele anzol ferra no peixe. E a partir daí é começar a puxar com muita força. Sabe que é isso exatamente que o diabo faz? Não, isso de Deus não é bem assim. Não, deixa lá. Mesmo se não tiveres a ir às reuniões, se não tiveres a andar com Deus, se não tiveres a orar, não, isso não faz mal nenhum. E durante um tempo não faz mal. É verdade. Até o dia que a linha de pesca estica e o anzol é ferrado na sua vida. E até o diabo começa a puxar. E você vai ter tremenda dificuldade em largar. Você entende que Deus não quer o seu mal, nem nunca quis o seu mal. Que Deus quer estar consigo, quer o ajudar. Mas para isso há coisas que você tem que mudar. Para quê? Para o ajudar. Não para você. Não, eu agora não posso divertir. Mas alguma vez Deus impediu alguém de divertir? Eu vou-te contar uma coisa que aconteceu comigo. Há anos atrás, há alguns anos atrás. Eu estava numas bombas de gasolina. Eu acho que eu nunca contei isto. Eu estava nas bombas de gasolina e de repente vejo uma moto a chegar. E quando cheguei a esta moto, eu olhei para ela e eu senti qualquer coisa. Há qualquer coisa de errado.
Eu cheguei ao pé deles a falar com eles e ele, sim, não, talvez, tal, não sei o quê, sempre a desviar a conversa. E eu achei aquilo muito estranho. E mandei chamar a polícia. Quando ele se apercebeu que eu chamei a polícia, ele começa numa dança, quase dança. Um deles meteu-se ao lado. Eu nunca puxei da arma, meti só a mão na arma. E ele começou a andar à volta das bombas. O que é que quer? Quer-me bater? Quer-me dar um tiro? Quer não sei o quê? E começou a fazer toda aquela dança e agarrar e mandou o casaco para o chão e tal. E depois agarrou no casaco. Eu vou-me embora. Ia lá deixar a moto e o amigo. O amigo nunca se mexeu. Ainda foi uma boa distância que ele andou. Eu não sei, ainda até hoje, como é que eu fui buscá-lo. Eu sei que o fui buscar e só dei por ele quando ele estava no ar, quando eu já o tinha no ar, encostado ao poste. Quando dei por mim, larguei-o e, entretanto, chegou colegas meus e depois a seguir chegou a polícia. Eu tive que sair do pé dele, ir para trás das bombas e respirar. Porque o que eu tinha acabado de fazer não é normal em mim. E eu tinha perdido o controle. A moto era roubada. O meu instinto estava certo. Ele foi preso e o amigo foram presos. Mas entenda uma coisa. Quem é que está a controlar a sua vida? Verdadeiramente é você ou são as outras pessoas do mundo? Ou são as ideias dos seus amigos? Ou aqueles que falam, não, anda lá, não sejas careta e tal, anda fazer isto, faz aquilo. Porquê é que não... Estamos a ter algum problema? Não tem problema nenhum. Não. Não tem problema nenhum. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Entenda uma coisa. Será que com isso nós não podemos dar com pessoas? Claro que podemos. Será que por isso não podemos confraternizar, estar com eles e tudo bem? Mas temos de ter cuidado com o que eles falam. Temos de ter cuidado com o que ouvimos. Porque senão podemos chegar a um ponto de estar a concordar com eles coisas que desagradam a Deus. Ouça, estou aqui a falar e Deus está-me a mostrar Salmos, versículo 1. Onde é que estão os Salmos? Versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Salmos 1:1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada a ribeiros de águas, do qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e com tudo quanto fizer prosperará. Será que isso não podemos dar com pessoas? Claro que podemos, mas não vamos fazer o que eles fazem. Eu tive em sítios
onde, perante como eu estava, havia pessoas que chegavam ao pé de mim e é muito normal entre polícia e GNR e tropa dizer asneiras. Mas quando estavam ao pé de mim, diziam a asneira, olhavam para mim e pediam desculpa. Eu não dizia, eu nunca dizia nada. Eu tive vários civis a acontecer isso também. Porquê? Eu tive uma pessoa com que eu falei que tinha dificuldade em... Ela jogava um jogo que era um cocó, que é... Pronto, penso que a palavra não seja ofensiva, mas era... E ela tinha dificuldade em me explicar para não dizer a palavra. E eu fiquei assim a olhar para ela, mas eu não fiz nada, nem disse nada. Pois é que eu comecei a perceber, não era eu, é aquilo que eu transporto. É que incomoda os outros. Eu aceitei Jesus com 25 anos de idade e houve uma vida toda que eu tinha antes dos 25 anos de idade. Uma vida da qual eu não me orgulho. Mas eu fiz amigos, bastantes amigos. E uma vez convidaram-me para um casamento de um deles. E eu fui ao casamento e cheguei a uma altura, nós fomos a um café. Epá, vamos ali beber qualquer coisa. Eu disse, vamos. E chegaram lá, começaram a beber uma cerveja, outra cerveja, outra cerveja. Chegou a mim, eu quero uma garrafa d'água. E houve um, olhou para mim e disse assim, a aguinha e tal. E eu olhei para ele e disse, não, tu és um grande homem por saber beber cerveja. Acabou a conversa. Já não disse mais nada. Entenda uma coisa. É errado beber? Não. É errado beber descontroladamente. É errado ficar completamente descontrolado com a bebida. Não é por acaso que você, se estiver a conduzir e for apanhado com álcool, pode ir preso. Se for uma determinada altura. Mas que vai lhe dar problemas na carta, vai. Até porquê que será? Porquê que será? Porque é bom? Se fosse bom, não multavam. O que é que eu quero dizer com isso? É que você entender uma coisa. Deus muitas das vezes não exige muito de nós, mas exige que nós tenhamos consciência das coisas e possamos ver todas as coisas para nos poder abençoar. Porque muitas vezes Ele quer nos abençoar mais, quer abrir mais caminhos na nossa vida e não pode por causa da nossa forma de viver. E você agarra e diz, não, tem razão, eu tenho que mudar. Não, você é que está errado. Não é você que tem que mudar. É você que tem que pedir a Deus para o mudar. É o contrário. Porque se você quiser mudar, vai fazer esforço para mudar. Se for Deus a fazer, você não faz esforço. E as coisas acontecem naturalmente. Não foi fácil o que eu passei antes de aceitar Jesus. Havia muito sofrimento na minha vida. E sofrimento que eu nem sequer via que lá estava. Será que por causa dos meus pais? Não. Eu tive bons pais, eu tive bons avós. Era mesmo eu. Mesmo eu. Eu chorava muitas vezes sozinho. Querendo pertencer a um grupo que cheguei a pertencer, mas que
Pois depois de eu aceitar Jesus, sabes o que é que um desses meus amigos me disse? Quando eu lhe comecei a falar de Jesus, da palavra de Deus, e andar com Deus, sabe o que é que ele disse? Ele olhou para mim e disse-me, realmente tu sempre foste diferente. Glória a Deus por ser diferente. Deus quer fazer o mesmo consigo. Deus quer levá-lo a patamares como nunca você imaginou. Mas para isso precisa da sua permissão. Porque sem isso, nada ele vai fazer. Então, e as amizades? Amizades. Tiago 4,4. Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que habita em vós tem ciúme. Ultimamente eu tenho lembrado muito de quando eu aceitei Jesus e todas as reuniões onde eu ia e tudo, e me lembro muitas das vezes da glória de Deus, da presença de Deus. E Deus sabe no meu coração o que é que quanto eu desejo isso. Onde é que estão os meus amigos? Não sei. É importante a amizade com eles? Se eles quiserem ser meus amigos, tudo bem. Se quiserem afastar de mim, tudo bem também. Então, mas como é que se consegue andar no mundo e andar com Deus? O princípio é muito simples. Você anda com Deus. E aqueles do mundo que quiserem andar consigo, andam. Os que rejeitarem, você vai saber que não querem nada a ver consigo nem com Deus. Será que para isso nós temos que nos afastar completamente das pessoas? Não, não é questão de afastar. As coisas vão acontecer naturalmente. Aqueles que são de Deus vão se aproximar de si. Aqueles que Deus já tocou vão se aproximar de si, vão andar consigo, vão estar consigo. Vocês vão formar amizades fortes. Então, e toda a minha vida. Em 1991, no princípio do ano de 1991, a minha vida desabou. Já não sabia o que é que havia de fazer, para o lado é que havia de ir. Não eram amigos meus que me iam ajudar a fazer nada. Pensei, sei lá o quê, procurei, sei lá mais o quê. No entanto, em agosto de 1991, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E tudo mudou na minha vida. Onde eu tinha tristeza, veio a alegria. E tudo mudou em mim. Em agosto de 1993,
eu casei-me 2 anos depois. Agora sim, com a mulher que Deus tinha preparado para mim, do qual eu já estou casado praticamente há 33 anos. A mulher que Deus me escolheu. E você diz, então, mas foi fácil. Nunca é fácil. Sabe que eu comecei a orar pelo meu casamento. Houve uma altura que eu comecei a orar pelo meu casamento. E sabe qual foi a primeira pessoa que começou a mudar? Fui eu. Eu é que comecei a mudar. Eu posso ter toda a razão do mundo. Mas se a minha razão afasta a pessoa que eu amo, que está ao pé de mim, então para que é que vale essa razão? Então deixei Deus fazer a obra, tanto em mim como na minha esposa. E tem resultado, graças a Deus. Então, e você diz assim, então, mas quando é que vem essa pessoa escolhida para mim? Não sei. Mas que Deus já tem preparado para si, já. Resta saber se você quer. Se você ainda continuar a procurar alguém que você acha que gosta, como eu já vi pessoas escolherem e depois trouxem a orelha porque escolheram muito mal. Cuidado com o que você anda a escolher. Saiba que Deus está no processo de querer nos abençoar, de nos querer ajudar. Mas para isso temos que fazer o que a palavra de Deus lá em Mateus 6, penso que 33, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e tudo o resto, tudo o resto, tudo o resto vos será acrescentado. Eu olho para trás, nestes 33 anos de casamento, e eu vejo que eu não podia estar casado com outra mulher que não fosse a minha. Porque nós amamos a Deus e queremos servir a Deus juntos. Conseguimos trabalhar muito bem juntos. E era impossível eu ter o ministério que eu tivesse hoje. Que eu tenho hoje. Se não tivesse casado com a esposa que eu tenho hoje. Se você casar com a pessoa certa, você, a sua vida vai ser uma bênção. Se você se casar com a pessoa errada, vai ser um problema. Ah, não, quando eu gostar de uma pessoa, você pode amar até uma pessoa e não ser a certa. Eu sei porque eu amava uma. E graças a Deus, Deus me tirou de mim esse amor que eu tinha por essa pessoa. Ele, para me ajudar, até me apagou parte da memória que eu tinha com essa pessoa. E só há pouco tempo, por causa de um vídeo que eu descobri de uma câmara, é que eu voltei a ver a cara dessa pessoa, porque já nem da cara me lembrava dessa pessoa. Sinto alguma coisa por ela, eu só lhe digo que Deus a ajude, porque todos nós precisamos de Deus. O seu caminho, o meu caminho, vai ser determinado pelas nossas decisões. E as nossas decisões vão abrir caminho para nós. Bênção ou não.
O que é que realmente você quer fazer? Estar com Deus na sua vida. Deixar Ele a guiar a sua vida. Ouça, cada vez mais eu tenho sentido, para mim, eu vou falar para mim, eu não fazer nada sem orar. Eu não tomar decisões sem orar. E principalmente, eu estar quieto. Evitar todo o ruído do mundo e estar quieto. Porque Deus é um Deus de paz e se manifesta na paz. Você já viu uma pomba? O Espírito de Deus desceu sobre Jesus na fórea corpórea de uma pomba. Mas sabe porquê uma pomba? Porque uma pomba, para poder chegar a qualquer lado, tem que haver paz e quietude. Se houver confusão, se houver litígio, ela não para. Ela nem sequer se aproxima. O exemplo para nós percebermos que o Espírito de Deus precisa de em nós paz. E Ele nos quer colocar essa paz se nós a buscarmos. Não foi por acaso que Jesus, quando apareceu aos seus discípulos, disse: paz seja convosco. Porque a Bíblia diz: em paz sereis guiados. Em Isaías. Então, João 15, 19. Vamos a João 15, 19. Vamos ouvir as palavras de Jesus. João 15, 19. O que eu disse, veja que aqui está resumido. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vós não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Porquê é que você às vezes parece que não se enturma com certas coisas? Não dá, não consegue. Porquê é que antes dos meus 25 anos de idade eu tinha grande dificuldade em estar com amigos, em fazer amigos? E então comecei a fazer o que eles faziam. E então me aceitaram, porque eu fazia o que eles faziam. Mas quando eu parei de fazer o que eles faziam, imediatamente se afastaram de mim. A amizade verdadeira mantém-se, não apesar de nós estivermos a fazer seja o que for. Mas o diabo tenta de tudo para nos afastar de Deus. De tudo. Até tentando, às vezes, as próprias escrituras voltar-se contra nós, dizendo, não, não, isto é que está escrito, é isto, é aquilo, é aquilo. E, no entanto, a palavra de Deus, que toda a escritura não é de particular a interpretação. Porque a interpretação está lá, só temos que a ler. Você sabe que há um nome que é acima de todo nome, e esse nome chama-se Jesus. Uma palavra tão simples. No entanto, se você fala essa palavra em alguns sítios, os demónios tremem. As pessoas sentem-se desconfortáveis. E é uma palavra tão simples. Jesus. Jesus. Você pode dizer para o seu companheiro Jesus. Jesus. Você sabe que há pessoas que não conseguem dizer esta palavra. Uma palavra tão simples. Jesus.
Há pessoas que não conseguem dizer a palavra de Jesus. Porquê? Porque o que está dentro delas nada tem a ver com Deus. Por culpa delas, por culpa da vida, se elas querem ajuda, Jesus está aqui para ajudar. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho para ir ao Pai, senão por Jesus. Então entenda uma coisa. Como é que você vai vencer neste mundo? Andando com Deus. Porque se você não andar com Deus, vai ser muito difícil. Você até pode conseguir e vencer, mas lhe digo que vai ser muito difícil. Houve uma equipa que jogou neste Mundial. Jogou contra uma equipa fortíssima. Eles estavam todos contentes de estar a jogar, porque era a primeira vez que iam a um Mundial, conseguiram se apurar para um Mundial. Mas sabe o que é que eles eram? Todos eles eram evangélicos. Eles oraram. Inclusive, perderam o jogo e chamaram os outros colegas de equipa, do outro país, chamaram-os para ir orar com eles. Porque no final, todos amam a Jesus. E então via-se no campo eles orarem. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus disse: aquele que se escandalizar do meu nome perante os homens, eu me escandalizarei dele. Aquele que não se escandalizar do meu nome perante os homens, eu receberei. Você é qual? Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos orar, vamos ficar de pé. Amém. Obrigado, Pai, pelo meu caminho. Por todo este caminho que eu tenho feito até o dia de hoje. Te agradeço porque vem aí, pelas bênçãos que vêm aí. Porque eu conheço-te e sei o que é que vais fazer. Te agradeço, Pai, que me estás a abrir cada dia os olhos mais. Para que eu tome as decisões certas e faça o que te agrada a ti, Senhor. Porque eu sei que agradando a ti, eu estou a agradar a mim próprio e a fazer o melhor para a minha vida. Senhor Jesus, a ti te dou toda a honra e toda a glória. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade e andar nos teus caminhos, Senhor. No nome de Jesus. Te agradeço, te honro, te exalto, te adoro, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos mesmo. Agarre-se a Deus. E Ele não o larga assim.